Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante. Vamos falar de astrologia. Acabei de tirar o mapa astral, a sinastria do mapa astral do Brasil, cruzando com o mapa astral dos Estados Unidos. Ficou bem interessante, tá? A sinastria nada mais é que o cruzamento de dois mapas, então pode ser tirado com qualquer tipo de parcerias comerciais, de familiares, cônjuges, tá bom? Ficou bem interessante esse mapa. Deixe na descrição do vídeo o meu contato para quem tiver interesse em tirar seu mapa astral, revolução solar e trânsitos. E também peço que compartilhe e deixe seu like para ajudar o canal, tá bom? Espero que vocês gostem. Muito obrigado! Então vamos lá, pessoal, vamos tirar a sinastria. A sinastria é o cruzamento de uma relação, né? Seja de empresa, seja de pessoas, seja de mãe e filho, seja de qualquer pessoa que você queira ter, como que é o mapa astral de uma pessoa cruzando com o mapa astral de outra pessoa. Aqui no caso a gente está falando sobre países, né? Então é mais ou menos um apanhado geral básico para que fique mais sucinto e não fique muito longo o vídeo, tá? Então, aqui dentro dessa mandala seria o mapa astral do Brasil e fora o mapa astral dos Estados Unidos, tá? Então, você vê aqui que já de cara, né, a gente vê o Brasil como um ascendente em peixes, tá? Depois a gente tem o fundo do céu em gêmeos, a parte da casa 7 em virgem, e o meio do céu em Sagitário, e a parte de trás, de fora da mandala, dos Estados Unidos. Então, a gente vê essa relação, né, por exemplo, já com uma harmonia de um sextil, que é um sol virginiano com o sol canceriano. Então, a gente vê já um aspecto de sextil no mapa, que a gente vê que há muito respeito, né, que é o respeito mútuo, né, entender o jeito de ser e as necessidades do outro, né. Então, pode ser que tenha objetivos compatíveis, né? No caso, facilita também relacionamento harmonioso, também compartilha de necessidades, interesses e hobbies também, tá? A relação pode ser duradoura e sólida, né? Então, é um interesse mútuo aí entre as duas partes, tá? Relacionado ao Sol, que faz um aspecto positivo de sextil. Depois a gente vê um aspecto interessante do Sol do Brasil fazendo um aspecto de conjunção no Urano do mapa dos Estados Unidos, né? Então o relacionamento pode ser interessante também, né? De forma original, agitada também, cheio de surpresas e convívios, sempre com novidades, tá? O relacionamento afetivo, no caso, o relacionamento de parceria ou harmonias, embora nem sempre seja duradoura, pode haver rupturas nesse sentido, tá? De qualquer forma, os parceiros contam com um grande estímulo e trocas de ideia e criatividade. Vale lembrar que a gente está com Urano muito ativo no mapa. Os dois presidentes têm Urano em Gêmeos, tá? Relacionado a isso, porque a gente vê, eu olhei aqui, eu nem tirei dos dois presidentes, mas eu dei uma olhada ali geral e vi que ambos têm Urano em Gêmeos. E a contar também que o próprio presidente Trump tem o Sol também em Gêmeos. Então, aonde a gente vê Urano no mapa pode ter algum tipo de ruptura, tá? Nesse sentido. Casa 4. Casa 4 a gente fala de pátria amada, de terra, uma casa canceriana, né? Então, vale lembrar que o signo dos Estados Unidos é o signo de Câncer, defende a sua nacionalidade, ancestralidade, tradição, família, pátria amada, tá bom? Depois a gente vê o Mercúrio dos Estados Unidos, por exemplo, é o Mercúrio aqui no signo de Câncer, relacionado ao Mercúrio virginiano. Então, sim, faz um aspecto positivo. Quando a gente fala de Mercúrio, a gente fala de negociações, acordos, parcerias, contratos, negócios, tá? Eu não vou só me basear relacionado ao que está acontecendo agora. Eu estou falando aqui do mapa geral em torno de uma vida. Então, sim, o Sol, ele por si só, ele tem uma harmonia de sexto, ou seja, é uma troca mútua, tá? Então, é um domiciliado aqui do Brasil, que é o Mercúrio em Virgem, relacionado ao Mercúrio aqui em Câncer. Então, relacionado a isso, a gente tem uma harmonia nesse sentido, tá? Então, vamos detalhar aqui nessa parte de Mercúrio. Então,
Uma harmonia mental, é uma possibilidade de entendimento também. É um ótimo aspecto para parceiros comerciais, colegas de trabalho, estudos, né? Aqui, os interesses podem ser resolvidos juntos, os problemas resolvidos juntos, tá? Interesses em comum também, todo o contrato, toda o acordo que é feito também traz muito diálogo e o estímulo intelectual para ambas as pessoas, tá? Ambas as pessoas, ambos os países. Vale lembrar que eu estou tirando de 2 países, de 2 nações. Isso pode ser relacionado também a pessoas, tá? Na sinastria, o cruzamento de um mapa cruzando com outro. O que mais que a gente vê agora? Então, em harmonia em sextil. Depois a gente vê o Mercúrio também relacionado em quadratura. Então, aqui a gente vê também esse Mercúrio, ele vai estar quadrando o aspecto de Marte dos Estados Unidos. Então, você vê que aqui o Marte que está em Gêmeos dos Estados Unidos, e a gente vê também um Marte relacionado a Escorpião, tá? Então, a gente vê já uma quadratura nesse aspecto, tá? Que é aí um elemento água para um Marte em Gêmeos no elemento ar. Então, o que a gente vê aqui? Aqui pode ser, embora uma troca de ideias possa ser estimulante, esse aspecto não favorece muito o relacionamento, né? Então, de forma agressiva, né? Então, aqui acaba, tipo, ocorrendo atritos e discussões frequentes para tentar conviver e acordar, né? Então, a gente pode já encaixar no que acontece relacionado quando tem aí um desacordo, né? Então, algum atrito, alguma discussão, alguma coisa que é tensa, tá? A gente tá falando de Marte aqui, tá? Continuando, lembrando que a mandala interior é o Brasil e a mandala exterior é os Estados Unidos. Então, a gente continua aqui essa conjunção de Mercúrio com Netuno, por exemplo, então o Netuno dos Estados Unidos em conjunto aqui, né, com o Mercúrio virginiano aqui, né? Então a gente vê, por exemplo, que pode ser de convívio confuso, havendo dificuldades de entendimento entre ambos. Pode acontecer um agir falsamente um com o outro, né, deturpando o relacionamento, né? Um tende a iludir e se aproveitar do outro, tá? Este parceiro não quer enxergar a realidade, tá? Então, eu tô tirando o mapa geral, mas está cabendo muito como uma luva do que está acontecendo hoje entre os países relacionado a acordos, tá? Um dos dois aí tá tendo uma utopia, um querendo ali se aproveitar do outro, tá? Quando a gente vê Netuno e relacionado ao Mercúrio. Mercúrio rege o quê? Negociações. Negociações. A gente vê, por exemplo, o meio do céu aqui do Brasil relacionado a Sagitário, que Sagitário fala do estrangeiro. A gente vê Netuno relacionado. A gente hoje vê Netuno no céu astrológico mundial. Netuno está em Áries. A gente também vê Saturno em Áries. Então a gente vê essa tensão relacionada a negociações e acordos, né? Vendas, troca, comércio, o que rege negociações, tá bom? Então aqui tá tendo uma certa confusão e dificuldade de entendimento, tá? Ambos, um dos dois agindo de forma falsa com o outro, deturpando o relacionamento, né? Então, um tende a se aproveitar do outro e o outro parece não enxergar a realidade. Veremos, né? Veremos o que acontece, quem está se iludindo aqui. Depois a gente vê um aspecto aqui, por exemplo, interessante relacionado ao Plutão, tá? O Plutão dos Estados Unidos com o Plutão do Brasil. Então, aqui, por exemplo, é uma troca mútua, tá? Ampliando os horizontes, né? Então, o relacionamento pode provocar mudanças na vida dos dois, radicalmente e profunda, tá? Quando a gente está falando de Plutão. Então, aqui, ambos podem descobrir novas possibilidades de ação e haverá
um visível progresso se a relação for relacionada ao trabalho, que a gente vê aqui Capricórnio, né? Então, independente de qualquer coisa, essa troca vai ser intensa e profunda, relacionado a novos horizontes, tá? Independente de qualquer coisa. Então, no relacionamento em geral, pode provocar mudanças na vida dos dois, né? Então, descobrimento de possibilidades e de ação, né? E haverá um progresso se a relação for relacionado ao trabalho, tá? Independente de qualquer coisa, então vai ter mudança significativa relacionado a isso, a esse tema entre os Plutões aí, os Plutão de cada país, tá? Depois a gente vai ver aqui agora outro aspecto de Mercúrio do Brasil relacionado quadrado ao ascendente dos Estados Unidos, tá? Vamos já olhar essa configuração. Aí a gente vê, por exemplo, aqui, mais um aspecto aqui, uma oposição. A gente vê, por exemplo, Mercúrio se opondo a o ascendente do mapa dos Estados Unidos. Então, aqui, dificulta o relacionamento porque não é propriamente negativo, mas uma tendência de discussões, né? Assuntos banais. Então, aqui, deve-se lembrar que a troca de ideias pode ser muito produtiva, desde que seja bem conduzida. Então, cada palavra é importante, né? Detalhe, vírgula por vírgula, né? A gente tem aqui um Mercúrio virginiano. Então não deve nunca ser por improviso, e sim muito bem detalhado, muito bem conduzido, planejado, tá? Esta oposição aqui, no caso do meio do céu, né? Então é importante cada vírgula que é mencionado, né? Às vezes a gente tem que conhecer muito bem se a pessoa tem uma postura muito certinha, não pode ser entregue, negociado, falado de qualquer jeito, né? Então a gente tem que ter aí um tato relacionado a isso, tá? Aspecto aqui, por exemplo, Vênus em Leão, né? O Vênus do Brasil em Leão, relacionado aqui à Lua, né? Que a gente vê aqui relacionado, né? Uma oposição. Aqui pode ser mal entendidos, mal entendido nos relacionamentos, seja de parcerias, com algum certo tipo de mágoa, né? Então aqui os parceiros devem pensar um no outro ao tomar atitudes e evitar ferir os seus sentimentos, né? Isso eu tô querendo dizer, poderia ser de pessoas, tá? Mas a gente tá falando de país, então cuidado com que você ferir o orgulho, né? Porque Vênus a gente fala do que eu valorizo, é o meu orgulho, né? Aquilo que eu tenho, você vê, um Vênus em Leão, o Vênus do Brasil é um Vênus leonino, então, com a Lua ali em Aquário, né? De casa 9, então você vê ali que pode ser mal entendido, porque a pessoa fala uma coisa, entendeu outra, de orgulho, de ego ferido, por exemplo, né? Então não é nada assim tão pesado, mas mal entendidos relacionado a isso, né? Então pensar mais um no outro e tomar atitudes, no caso, e evitar ferir os sentimentos, porque a gente está falando de Lua, tá bom? Depois a gente vê aqui, ó, um Marte em Escorpião com a Vênus aqui em Câncer. Então, é um trígono, certo? Elemento água. Vai lembrar que eu tô falando que interno é Brasil e fora é os Estados Unidos. Então, a gente tem aí uma harmonia relacionado a parcerias. Tem tudo para dar certo relacionado a isso. Aspecto favorável de entendimento, né? Coisas atrativas um no outro. Se fôssemos, eu estivesse tirando sinastria de casal, por exemplo, atração relacionado a isso, tá? Aqui o relacionamento é bastante influenciado pelas emoções e alegrias compartilhadas, acordos,
Parcerias é um aspecto clássico entre harmonia, tá? Entre atração de pessoas. Olha, eu tenho interesse e você também tem interesse. Então é isso, tá? Eu tô só formalizando no sentido como se fosse para países, tá? Depois a gente vê um aspecto aqui, Júpiter com Urano, tá? Aqui é o Júpiter do Brasil, em Gêmeos, relacionado com Urano aqui dos Estados Unidos, de casa 12. Aí a gente vê aqui essa conjunção que ressalta as qualidades humanitárias de ambos. Um pode estimular a criatividade do outro, tá? Ideias e respeito mútuos pela liberdade e dualidade de cada um, né? Então aqui é só tomar cuidado para que não tenha certos exageros de otimismo, tá? De ambas as partes. Interessante também a gente ver um Saturno em Libra, dos Estados Unidos, né? Você vê aqui Saturno, relacionado a gente vê aqui com o Sol. Então, a gente vê em sextil com o Sol, né? Então, a gente olha aqui, relação de parcerias muito construtiva, tá? Então, aqui, o que pode ser? Uma relação duradoura, com muita responsabilidade, construtiva, né? Que requer responsabilidade de construção, por exemplo, né? Uma dessas parcerias pode ser uma espécie de professor para o outro, ensinar o outro, mostrar para o outro. Então, é de estabilidade e duradoura, né? Ambos encaram as obrigações, né, de sociedade, de disciplina. É um aspecto kármico entre pessoas, entre parcerias, entre esse mapa que eu tô tirando aqui, encaixado com países, tá? Mas você vê, por exemplo, um Sol aqui de elemento terra, né? Você vê aqui um Sol de elemento terra fazendo um aspecto interessante de sextil com o Saturno, tá? Aí a gente vê aqui uma oposição, a gente vê Urano do Brasil, né? Urano do Brasil relacionado a uma oposição a Vênus dos Estados Unidos. Então, quando a gente vai olhar esse aspecto, aqui é muita incerteza de relacionamento. Então, pode ser assim um contato estimulante, mas tende também a ser muito irregular, tá? Porque a gente está falando de planetas aí de ruptura, né? Um pode desapontar o outro e é provável que esteja sujeito a separações, a menos que outros aspectos deem estabilidade. Então, a gente tem que contar com o geral do mapa. Então, a gente tem, sim, Saturno ajudando, a gente tem aspectos positivos para ajudar essa possível ruptura, tá? De relacionamento. Outro aspecto aqui de incompatibilidade, oposição. Vale lembrar que oposição é o equilíbrio, tá? Não é porque tem oposição isolada que a gente pode considerar, mas a gente já vê aqui já Júpiter e relacionado a Vênus em oposição ao Urano do mapa astral do Brasil. Então, aqui vai lembrar que eu tô falando do Júpiter e Vênus dos Estados Unidos em oposição ao Urano do mapa do Brasil. Então, a gente está vendo Urano muito ativo no mapa, geral para todo mundo, né? No meu, por exemplo, tá ativaço. De todo mundo, tá, gente? Urano tá rompendo tudo. Mas vamos lá. Então, aqui a gente já tem outro aspecto relacionado à ruptura, tá? Divergências de ideias e opiniões, ideais, filosofia, né? Quando a gente está falando de Júpiter, a gente está falando de ideais de cada um, tá? Divergências, uma oposição, ideias e opiniões divergentes, aspirações podem estar em conflito ao individualismo e rebeldia do outro. Então, aqui pode, por exemplo, aliviar, né, por parte de pessoas com estabilidade de Saturno, por exemplo, excessos de extravagâncias, de não assumirem suas responsabilidades,
ambos devem ter paciência um com o outro, tá? Então, a gente vê Urano ativo no mapa de todo mundo e a gente vê também, graças a Deus, um Saturno ali, dando uma segurada ali, né? Hoje no céu astrológico, o Netuno ali, né? Em Áries. Então, é paciência, tá? Então, embates de ideais relacionado à expansão, que a gente está falando de Júpiter. Outro aspecto aqui, o Júpiter do Brasil relacionado em oposição, perdão, Netuno do Brasil relacionado em oposição ao Júpiter dos Estados Unidos, né? Então aqui, independente, por mais que seja uma simpatia, uma atração, do que pode ser, né, relacionado a negócios, aqui pode ser também uma desilusão, um com o outro também, uma certa infidelidade. Por exemplo, em negócios, esse aspecto pode trazer desentendimentos, fraudes, e é necessário muito cuidado. O Netuno do Brasil relacionado à parte da Vênus dos Estados Unidos, tá? Olha aqui, ó, certinho, ó. Aqui, ó, Vênus em oposição. Então, a gente vê aqui, ó, Urano, a gente vê Netuno em oposição aqui aos interesses, ó. Vênus, Mercúrio, o Sol tá muito perto, o ascendente também muito perto. Então, aos interesses ali relacionado às negociações. Relacionado também a esse Júpiter, essa oposição, por exemplo, aqui pode ser que demonstre demais as falhas um do outro. Então, pode ter algum tipo de traição, trapaça, minando o lado da boa-fé nos relacionamentos, né? Então, se ambos forem evoluídos, né, e tiver aspectos favoráveis para segurar esse aspecto, né, essas pequenas diferenças podem ser equilibradas, né? Pequenas irritações, pequenas, como que eu posso dizer assim, pode ser equilibradas, tá? Esses embates, por exemplo, tá? Se fosse de pessoas, né? Então, vale lembrar que eu estou adaptando. Então, tem essa oposição aqui que, olha, pega bastante aqui o mapa dos Estados Unidos, né? A gente vê aqui praticamente oposições aqui, né? Direta, né? Depois eu vou colocar o mapa um do outro para vocês verem a configuração de cada um, tá? Aqui tá cruzando, por isso que chama sinastria. Ângulo de 90 graus, quadratura Plutão do Brasil com a Vênus dos Estados Unidos, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, relacionamentos, como se... É que eu nem sei se eu posso falar dessa forma aqui no YouTube, e eu nem me posiciono, tá? No sentido politicamente. Mas é como se esse acordo que a gente tem por parte do nosso presidente causasse, assim, uma ira descomunal relacionada a uma afronta dos Estados Unidos, né? Porque é como se, por exemplo, esse relacionamento causasse... fosse como se eu estivesse falando de pessoas, eu estaria falando que causasse ciúmes. Mas como a gente está falando de mapa astral, de instituição, a gente está falando de países soberanos, então é como se fosse assim inadmissível outros tipos de parceria, né? No mapa astral comum, se a gente vê uma quadratura de Vênus com Plutão, a gente vê ciúmes, possessividade em relacionamentos, de sentimentos, né? Mas a gente está falando de mapas de país, então é como se as emoções de ambos estão conturbadas, intensas, causando ira, né? Ira, no caso, essa parceria do Brasil querendo se associar aí à China. Para os Estados Unidos, isso é uma afronta descomunal, né? Então, traz aí um cultivo, né? Interessante ter esse cultivo de ponderação, de convívio,
né? Então, é um aspecto aí tenso relacionado aos interesses dos Estados Unidos, né? Se fosse, a gente tá falando de maneira de negócios, tá? Então, a gente tem aqui uma tendência de relacionamento meio fora dos padrões morais e normais. É como se fosse uma coisa muito obsessiva, uma coisa muito negativa. É como se despertasse uma ira, tá? Porque a gente tá falando de Plutão. Isso aí eu não tô inventando, né, gente? Quem conhece astrologia pode pesquisar. Plutão fala dos sentimentos mais sombrios também. Quando a gente está falando de Vênus, a gente está falando do lado amoroso, do lado que a gente valoriza, daquilo que eu realmente me importo, isso me importa, tá? Eu valorizo isso, tanto a parte amorosa quanto nos negócios. Então a gente encaixa relacionado a essa astrologia mundial, tá? Aí do mesmo jeito que eu falei de um ângulo de 90 graus, que é uma quadratura, a gente pode falar de um sextil também. O ascendente do Brasil, por exemplo, né, relacionado aí a Vênus, né, um ângulo de 120 graus, relacionado a Vênus já dá essa aliviada, ou seja, sempre quando a gente vai tirar o mapa astral de alguém, qualquer análise, sempre vai ser divergente. É muito difícil a pessoa não ter uma saída. Vamos supor que a pessoa tá com um probleminha com, porque nem eu citei agora, um ângulo de 90 graus aqui, Plutão com a Vênus, certo? Aí eu não tenho nenhum outro aspecto com a Vênus, aí eu não tenho a saída, mas agora eu tenho uma saída. Eu tenho uma saída com o ascendente do Brasil, como eu me posiciono, né? Como eu vou lidar com, né, com ascendente, como eu lido, sou eu, né? Então a gente tem a saída. Então, vale lembrar que sempre você vai ter divergências positivas e negativas. Então você é complexo, é dinâmico. Então a gente tem um embate aqui, mas tem a saída com a Vênus aí em bom aspecto de 120 graus com em trígono, tá? Que é 120 graus com a Vênus dos Estados Unidos. Então aqui pode ter muita semelhança cultural. A gente tem muito mais semelhança culturalmente dos Estados Unidos do que com a China, né? Então, assim, sem posição política, eu torço pelo Brasil, independente, não tenho nada contra a China, nem nada contra os Estados Unidos, muito pelo contrário, nós queremos um progresso, né? Mas a compatibilidade cultural é muito mais próxima. Então, aqui os gostos, o modo de agir, compatibilidade, é como se tem certa admiração com o outro, né? Traz harmonia, afetos duradouros, né? Tanto que o Brasil tem parceria dos Estados Unidos até hoje, né? Aqui pode trazer lucros também, que favorece, lucros da sociedade, e juntos podem ganhar dinheiro, juntos podem ganhar dinheiro, podem fazer fortunas, tá? É muito favorável, tá? Então, lembrando que seria a posição aqui do ascendente do Brasil em aspecto harmonioso de 120 graus com a Vênus dos Estados Unidos. Então, sempre a gente vai ter uma saída, independente de qualquer coisa, tá? Outro aspecto maravilhoso, do mesmo jeito que tem essas oposições aqui, que eu tinha citado, agora a gente trígonos, né? A gente tem aqui quadratura, mas também tem saídas agora com esse Júpiter, com o ascendente, porque a gente tem muito juntinhos aqui, né? Então, outra saída aqui com Júpiter relacionada ao ascendente do Brasil. Então, o relacionamento pode ser alegre, bem-humorado, pode trazer felicidade, harmonia, né? A parceria pode ser duradoura, próspera, né? É conveniente também que se poupe para o futuro e também não seja de modo esbanjador ambos os países, tá bom? Ambos para o casal, ambos para a parceria que eu tô tirando nesse momento, tá? Então, o meio do céu, o ascendente do Brasil tá tendo muita saída. Então, cabe o Brasil ter a ascendência, a atitude de saber conduzir a situação, né? Com jogo de cintura, a gente tem saídas relacionadas a Júpiter, a Vênus, com o ascendente do Brasil. Então, do mesmo jeito que a gente se enrola, a gente pode desenrolar.
Então, como a gente tem esse aspecto interessante agora relacionado a peixes com o meio do céu dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a gente vê como uma conjunção, né? Então, a gente vê aqui o mapa astral do Brasil em conjunto com o meio do céu dos Estados Unidos, tá? Então, aqui é boa compatibilidade entre personalidade, entre países, entre negociações, o lado social do outro em harmonia. Então, um se interessa pelas ações do outro, né? Então, aqui ambos se sentem felizes em compartilhar semelhanças e um pode ajudar o outro a melhorar de vida, padrões de vida, se ascender profissionalmente na vida, tá? Então tem tudo, sim, tem os BO pesado, mas tem saída no mapa astral aqui, tá bom? Na sinastria, tá? Entre países. E para finalizar, a gente vê o nodo do mapa astral do Brasil, o nódo lunar do mapa astral do Brasil, relacionado em conjunção com a lua dos Estados Unidos, uma lua aquariana. A lua na astrologia mundial significa o povo, a população, as pessoas, tá? E na astrologia pessoal é a nossa emoção, o nosso emocional, tá? Então a gente vê que é muito provável essa associação de vínculos profundos, é kármico, é eixo nodal, tá? Então é um forte componente emocional envolvido, né? Então um se sente muito em casa na companhia do outro. Então dá para ter laços profundos e fortes com a nação dos Estados Unidos da América, tá? Então cabe ao Brasil ter jogo de cintura, negociações e acordos relacionados a isso, tá bom? Então essa foi a leitura adaptada de sinastria, que geralmente tira-se através de pessoas, de parcerias, né? De mãe e filho, de pai e mãe, enfim, de casal, e eu adaptei isso para o mapa astral dos Estados Unidos e o mapa astral do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Grande abraço, obrigado!